dividiria o seu marido com outra mulher? Eu já recebi essa pergunta 1 milhão de vezes, porque eu sou casada com um muçulmano e moro num país muçulmano. Mas no Brasil existem várias mulheres que dividem o seu presente de Deus com várias outras e elas nem sabem, que é a famosa Gaia, né? Se você conhece um homem fiel hoje em dia, me conta que eu quero saber, porque tá em extinção essa espécie. Mas aqui nessas bandas aqui das Arábias, as mulheres muitas vezes dividem os seus maridos também, só que de forma legalizada, com papel passado bonitinho. Não é na miúda, na escondida, não. É todo mundo sabendo mesmo, porque a poligamia aqui é permitida por lei. No Brasil, um homem não pode casar com mais de uma mulher. Mas aqui, os homens, por lei, podem casar com até 4 mulheres. Se eles forem muçulmanos, né? Com até 4 mulheres. Óbvio que a poligamia, hoje em dia, não é, tipo assim, super comum. Você não vê toda a esquina um homem casado com 4 mulheres. Eu nunca vi, inclusive. Já vi homens casados com 2 mulheres, já vi. Mas com 4 eu não vi. Pelo menos aqui no Egito eu não vi. Eu acho que, como existe uma regra que fala assim, que ele tem que prover igualmente para todas as esposas, tanto em questão financeira, como em questão de tempo. Tipo, dar uma casa para a primeira tem que dar para a segunda. Dar um filho, até isso, dar um filho para essa outra também tem que ter filho. Tudo tem que ser dividido, até o tempo. Tipo, ele passa 3 dias da semana em uma casa, tem que passar os 3 dias da semana na outra casa. Tem que estar tudo divididinho certinho. Muitos homens aqui acabam não tendo essa disponibilidade, principalmente financeira, para bancar 2 casas, né? Mas existe, sim. E não achem porque existe de forma legalizada que as mulheres egípcias, né, as mulheres árabes, elas aceitam numa boa, porque nem todas aceitam. Claro, tem algumas que convivem tranquilo, tem até brasileiro hoje em dia que é segunda esposa e faz conteúdo na internet, fala sobre isso, tipo, super normal. Só que não são todas as mulheres que aceitam esse babado. Mesmo sendo muçulmanas, mesmo sendo árabes, não são todas que aceitam. E recentemente aconteceu justamente um caso sobre isso aqui no Egito, que abalou as estruturas do Egito. Todo mundo não fala de outro assunto a não ser esse. Você liga na televisão, você vai na internet, tá todo mundo falando deste assunto. Que foi o quê? Um casamento poligâmico que terminou num desastre para a família toda. Os ciúmes da segunda esposa acabou, transbordou e virou uma tragédia. Eu até pensei em trazer esse caso pro outro canal de escândalos, né? Eu até gravei, faz, sei lá, uns 2 semanas, 3 semanas que eu gravei esse caso pro outro canal. Só que lá eu tô tentando ter uma vibe um pouco diferente, e aqui eu quero realmente focar só em Egito, porque o nosso canal é sobre Egito, então eu falei, não, acho mais interessante a gente trazer esse assunto pro canal brasileiro no Egito e discutir sobre a questão de poligamia. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Mais ou menos em junho, se eu não me engano, no dia 12 de junho deste ano, em uma cidade no Egito que se chama Minya. É uma cidade mais pro sul do Egito. Lá todo mundo vive assim de agricultura, é uma região mais rural, aquela coisa assim mais interior. Chegou um caso assim no hospital de 4 crianças passando muito mal, tipo com vários sintomas assim, vômito, enjoo, falta de ar, sabe? Sintomas assim bem complicados. Eles chegaram no hospital, lá no postinho da cidade, e logo em seguida que eles chegaram, eles faleceram. Os 4 crianças da mesma família. Alguns dias depois chegou o outro irmãozinho. Também morreu. E mais um dia depois chegou o último irmãozinho, que eram 6 irmãozinhos. Morreu também. Passou 10 dias mais ou menos, veio o pai. O pai deu entrada no hospital com os mesmos sintomas, enjoo, vômito, falta de ar, morreu também. E aí, esse caso, assim, chegou na mídia porque o pessoal da aldeia ficou em total desespero. Eles acharam que, gente, tem algum vírus, tipo um novo coronavírus, ou sei lá, acharam que era um surto de meningite, alguma doença que tá se espalhando pelas crianças da aldeia. E atacou um irmão, depois foi outro, depois outro, e cada um em sequência indo para o hospital com os mesmos sintomas, e eram sintomas realmente tipo de Covid. Todos eles foram atacados pelo esse vírus e todos eles tiveram mortes trágicas. Foi muito rápido, assim, tipo... o pessoal do hospital não sabia realmente qual que era o motivo da morte, porque fizeram testes, fizeram exames.
e ninguém sabia. Não foi achada uma doença, um motivo específico para todas aquelas crianças e aquele pai terem falecido assim dessa forma, tão rápido, foi muito rápido, sabe? Os sintomas, tipo, eles chegavam vomitando, dor de cabeça, e de repente agravava o quadro e eles morriam. Toda a cidade entrou em desespero. Aí a notícia saiu na mídia, né, que tinha acontecido esse caso dessa família. E todo mundo ficou desesperado. Meu Deus, será que é um novo coronavírus? Será que é tipo um vírus mais poderoso e mais fatal do que o corona? O que será que aconteceu? Daí, como esse caso foi muito emblemático e ninguém sabia de fato o que estava acontecendo, eles levaram o corpo, né, ali os exames, o sangue e tal, para um especialista da universidade da cidade, né, lá no estado, para fazer estudos, né, do que estava acontecendo, qual que era o possível motivo dessas mortes tão estranhas. E aí, um professor muito capaz, inclusive muito profissional, ele descobriu que tinha uma substância muito estranha no sangue dessas vítimas. E aí eles descobriram que essa substância era, na verdade, um pesticida. Sabe aqueles produtos que eles usam nas lavouras para poder matar os insetos, sabe? Tipo, aquelas pestes que vão atacar as lavouras e destrói tudo? Então, isso chama de pesticida. E ele achou uma substância de um pesticida que nem existe no Egito, no sangue dessa família. E aí, levaram esse caso para quê? Para a polícia. Porque não se tratava mais de um vírus como todo mundo achava. Aí veio o grande plot twist da história. Em vez de ser um vírus, começaram a investigar o caso como um homicídio. Era um crime. Aquilo ali era a cena de um crime e não de uma tragédia por uma doença. Daí, gente, começou a grande investigação. Quem tá por trás da morte, né? Obviamente por envenenamento ou sei lá, como que foi parar essa substância no sangue de toda a família. E agora eu vou trazer para vocês a linha do tempo dos fatos para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro, este pai, né, que chegou a falecer junto com seus filhos, ele se chama Nasser. E ele era justamente dessa cidade. Ele trabalhava não com agricultura, mas ele era tipo, ele comprava e vendia produtos de vilarejos diferentes, né? Ele comprava no vilarejo e levava para outro vilarejo. Ele fazia tipo um trabalho ali meio comercial, de comércio. E aí, há mais ou menos 10 anos atrás, ele conheceu, durante essas viagens que ele fazia, né, para as outras cidades, ele conheceu a sua esposa. Se apaixonaram, se gostaram muito. Aí ele, como queria, né, ter muito a família, ele tinha o sonho de ter uma família, ele começou a construir a sua família com essa mulher. Eles se apaixonaram e começaram a ter vários filhos. Eles tiveram 6 filhos juntos. Tinha o Ahmed, de 5 anos, o Omer, de 7 anos, Arin, de 10 anos, Mohamed, de 11 anos, Rahma, de 12 e a Farha, de 14. Então, tinham várias meninas e meninos, 6 filhos, era uma família realmente grande. Nessa região, é bem comum que as famílias sejam numerosas, tem muitos filhos, muitos netos, muitas crianças correndo pela casa. Eles realmente adoram criança, então eles têm muitos filhos. Depois de um tempo, né, ele teve muitos filhos. Vocês sabem, gente, vocês que são mães, vocês sabem que a mulher, ela não é a mesma depois de ter filhos. É muito trabalho, muita dedicação, muito tempo. Às vezes a gente não consegue mais cuidar da gente, às vezes também o pai ali tá trabalhando para conseguir manter a vida financeira dessas 6 crianças, mais a esposa. Então, o casamento deles começou a esfriar, começou a desandar. E neste meio tempo, né, de que o casamento não estava dando mais certo, não estava rolando, ele conheceu uma outra mulher. Nasser conheceu uma outra mulher. E aí ele decidiu que ele ia terminar o casamento dele com a primeira esposa e ele ia se casar com essa outra mulher, que era uma mulher mais jovem. Ele ali despertou uma paixão por ela. Ela tinha algo que a esposa dele, eles já não tinham mais. Eles não tinham mais aquela, sabe, aquela coisa do começo do relacionamento? Eles não tinham mais. Era muita coisa para dar conta, filho, casa, não sei o quê. Eles acabaram, sabe, se desconectando. Nasser foi lá e casou com essa segunda esposa. E eles começaram um novo relacionamento. Mas ele não podia se desconectar da primeira esposa, porque eles tinham 6 filhos juntos. Não é algo que, tipo assim, acontece da noite pro dia, vou embora da sua vida. Não é um namoro.
É um casamento de, sei lá, mais de 10 anos e com várias crianças no meio. E como ele era realmente um bom pai, ele sempre gostou da família, sempre gostou dos filhos, ele não se desconectou e esqueceu que tinha filhos, porque muitas vezes acontece isso, né? O homem separa e ele acha que ele separou dos filhos também. E larga os filhos, nunca mais vê, nunca mais visita, nunca mais participa de nada, só vai ali, tira uma foto no aniversário, o famoso pai de Instagram. Tem muito homem que é assim hoje em dia, né? Então ele continuou visitando a casa da ex-mulher pra ver os seus filhos, né? Pra continuar tendo contato com os filhos. Ai, gente, minha água acabou, tô morrendo de sede. Enfim. E a esposa, ela ficou com a guarda dos filhos, né? O que muita gente fala, porque quando tem um divórcio, a mulher pede a guarda dos filhos pra mim. Geralmente, a guarda sempre vai pra mãe. Aqui no Egito também é assim. Só que tem algumas regras, né? Geralmente, a guarda vai pra mãe até ela se casar com outro homem. Se ela se casar com outro homem, aí o pai ele pode exigir a guarda dos filhos, por exemplo. E também, geralmente, o casal, quando se separa, a mãe fica com a casa para poder viver com os filhos, assim, para não mudar realmente a estrutura ali da família, da vida das crianças continuar igual. E o homem sai de casa. Ele sai de casa, vai morar com a mãe, vai morar com o pai, vai, sei lá, arrumar outra esposa, vai morar com a outra esposa. Ele dá os seus pulos e, geralmente, a mulher fica na casa com os filhos. E foi isso que aconteceu no caso dele. Então, ele ia para casa da ex-mulher para visitar as crianças, né? Continuar tendo contato com elas. Só que aí, nessas indas e vindas que Nasser teve para visitar as crianças, ele acabou tendo aquele estalo, assim. Ele olhou para a esposa dele e falou, deu saudade, deu vontade de fazer um playback, sabe? Ele sentiu saudade, naquela época que a gente estava casado e não sei o quê. Ele começou a sentir que ele gostava de novo da primeira esposa. Ele começou a gostar dela de novo. Ou seja, ele precisou separar e casar com outra mulher para poder começar a gostar dela de novo. Talvez ele tenha visto nela algo que eu não sei explicar. Talvez ele tenha voltado a sentir ou se arrependeu que tinha se separado dela e pensou, não, essa mulher realmente é a mulher que eu gosto mesmo. E aí o que aconteceu? Os dois voltaram. Aí se transformou num casamento poligâmico e também num triângulo amoroso, né? Que virou ali, começou a pegar fogo. Por quê? A outra esposa, que no caso ela é a segunda esposa dele, só que ela virou a primeira esposa. Porque como ele separou da primeira e casou com essa aqui começou a virar, ela se transformou na primeira, e a que era a primeira virou segunda. Ou seja, virou uma coisa confusa, mas é mais ou menos isso. Só que eu vou chamar ela aqui de segunda esposa, porque foi a segunda esposa que ele se casou, né, de fato. Ela começou a ficar muito brava. Ela começou a ficar com ciúmes dele ter retornado com a primeira esposa. Que o que passava na cabeça dela? Pronto, agora eu perdi meu esposo, ele vai voltar com ela, ele já tem uma família grande, já tem vários filhos, ele vai esquecer que eu existo e ele vai voltar com ela e vai me deixar. E ela não gostou, porque ela era apaixonada por ele, ela era louca por ele. E aí ela resolveu bolar um plano. O plano dela era um plano tão sórdido, tão absurdo, sabe? Ela realmente foi subterrânea. Ela costumava fazer muitas comidas caseiras, né? Nessa parte do Egito é muito comum que as mulheres tenham, tipo, um forno de assar pão na cobertura da casa. Elas fazem pão caseiro, fazem, massas, fazem várias coisas em casa. Eu acho muito legal, porque, olha, comida maravilhosa de interior, gente, do Egito. A comida é muito boa. Tudo bem temperado, tudo bem feito. Tudo é feito na mão ali. Elas gostam de fazer tudo à mão. A minha sogra também é assim. Ela adora fazer biscoito, adora fazer pizza, adora fazer pasta. Tudo na mão. E realmente tem outro sabor, né? Enfim, ela gostava de fazer pães na mão. E tinha um tipo de pão que chama sun bread, que é pão de sol, que tem sol nessa região do Egito, é bem tradicional. Ele é um pãozinho assim mais carnudo, não é aquele pão árabe que a gente come no dia a dia. Ele é um pão assim, com massa mesmo, fofinho, sabe? E aí, ela fez dessa receita de pão e ela fez esse pão para as crianças levarem para comer, né, com a mãe na casa, né, quando elas fossem para a casa da mãe.
E aí, preparando a comida lá, a mãe deles, né, ela resolveu dar uma mordida no pão, né, pra provar se estava gostoso. Ela sentiu um gosto estranho, assim, tipo um gosto amargo, sabe? Ela falou, vixe, esse pão tá estranho. Tem alguma coisa errada com esse pão? Ela ficou com muita sede, assim, que ela comeu o pão, começou a ficar com muita sede, correu tomar água, ela se sentiu meio mal, assim, sabe? Aquele nó na garganta, aquela sensação estranha. Ela falou, não, tem alguma coisa errada com esse pão. Esse pão tá batizado. E ela já não gostava muito da outra esposa, ligou o Tico e o Teco, pronto, tem alguma coisa errada. Aí ela saiu correndo pra avisar a família dela, gente, não come desse pão, tem alguma coisa errada com esse pão. Só que quando ela chegou lá na sala, já era tarde demais. Todas as crianças já tinham comido pão e o marido dela também já tinha comido pão. E aí, gente, começou todo mundo a ficar doente. Todo mundo começou a ficar com vontade de vomitar, com enjoo, dor de cabeça, passar mal. E aí a gente volta pro que aconteceu no começo da história. Foram 4 crianças pro hospital, pro postinho da cidade. E as 4 morreram, uma depois da outra, logo em seguida que elas deram entrada no hospital. Um dia, mais ou menos depois, foi a 5ª criança. E no outro dia foi a 6ª criança. E 10 dias depois, mais ou menos, foi o pai. Naquele momento, todo mundo achava que era um vírus, que era um ataque de Covid, de meningite. A mãe, ela já sabia que tinha alguma coisa errada com esse pão. E aí, ela contou tudo pra polícia, quando a polícia começou a investigar. Porque, primeiro, a polícia achou que era muito estranho o fato de todo mundo ter feito aquele jantar em família junto, só as crianças e o marido terem ido para o hospital e a esposa não. Porque a esposa, ela comeu só um pedacinho e já não gostou. A outra mulher, a que fez o pão, inclusive, ela estava com uma criança, ela tinha acabado de parir um bebê. Se ela tinha acabado de parir, ela estava grávida, porque ela estava, justamente agora, ela está com o bebê de colo. E aí eu acho que ela pensou, gente, se o meu marido separar de mim e me deixar sozinha com essa criança, o que vai ser de mim? Porque em vários lugares não é bem visto que a mulher se separe e fique sozinha. É mal visto, sabe? A sociedade não enxerga. Tipo, essa mulher não vai conseguir casar de novo se ela já tem filhos e é divorciada. É bem difícil. E aí ela ficou desesperada. Aí ela bolou esse plano maligno de colocar pesticida dentro do pão que ela fez para as crianças. Só que a ideia dela era o quê? Envenenar os filhos e a esposa. Ela não pensou que o homem também ia comer, porque ela não queria se vingar dele. Ela queria se vingar da outra mulher, queria ficar com o Nasser só pra ela. Só que o plano dela desandou, deu todo errado, porque também eu não sei o que passou na cabeça dela. E, gente, olha só como a mulher foi subterrânea. Ela não gostava da outra esposa e ela resolveu se vingar das crianças, que não tinha absolutamente nada com isso. E aí, fazendo os estudos, né, nesse pesticida, descobriram que não tem antídoto. Diversos produtos químicos, etc., existe antídoto, mas este em específico não tem antídoto. Então, a partir do momento que você comeu, já era. Não tem como voltar atrás. Já era. É morte na certa. E ele mata de uma forma bem triste, porque ele vai definhando a pessoa ali aos poucos, sabe? E não tem como impedir que o processo aconteça. A partir do momento que ingeriu, já era. Inclusive, descobriram que só 1 grama desse produto é suficiente para derrubar um adulto. Agora, imagine que ela fez o quê? Ela ainda fez um pedacinho ali, colocou o veneno e deu para o menino mais novo. Ela deu para ele para testar. E quando ela viu que ele realmente tinha ficado ruim, ela foi lá e misturou e fez aquela massa enorme e deu para todas as outras crianças comer também. Gente, esse caso foi assim, tão terrível, que não se fala em outra coisa. E aí a polícia levou a outra esposa para cadeia. Ela chegou na frente do juiz com a criança no colo, com o bebezinho no colo. Gente, eu senti o negócio, eu não sei explicar para vocês, porque sem contar do marido e as outras 6 crianças inocentes, gente, uma criança de 6 anos, 5 anos, 7 anos, sabe, tinha a vida inteira pela frente. Pagou pela decisão de outras pessoas. E o bebezinho que ela tava no colo, ela nem pensou no bebezinho que ela tinha ali no colo dela, né? Tipo assim, quem vai cuidar desse bebê agora que tá sem pai e vai ficar sem mãe também? Porque aqui no Egito existe pena de morte. E eu acho que provavelmente ela vai ter pena de morte, se não for prisão perpétua. Ela nunca sai da cadeia mais depois do que ela fez.
E aí todo mundo começou a discutir sobre esse caso e também trouxeram a entrevista da esposa na televisão. Ela foi na televisão e contou tudo o que aconteceu, a história toda, tintim por tintim, todos os detalhes do que aconteceu. Só que aí começou a gerar um outro plot. Eu não sei se essa foi a história, né, que saiu na mídia, que todo mundo contou, todo mundo falou. Só que aí também muita gente começou a falar, nossa, a entrevista da esposa foi meio estranha, ela tá agindo estranho, será que realmente foi isso que aconteceu? Algumas pessoas começaram a desconfiar. Mas muita gente não levou em consideração que a esposa acabou de perder todos os filhos dela e acabou de perder o marido. Eu estaria, assim, a ponto de... Não sei, gente. Só de pensar em algo similar, ou sei lá, 1% do que essa mulher tá sentindo. Ela deveria estar dopada de remédio, não sei, pra aguentar ir lá e falar sobre o assunto depois de perder toda a família dela, todos os filhos dela de uma forma tão trágica. Então, eu não falo nada, não julgaria essa mãe pelo que ela tá sentindo, porque realmente, gente, foi um caso muito, muito, muito triste, muito pesado mesmo. E aí começou a surgir várias pessoas discutindo sobre a questão da poligamia. Muita gente falou, esse caso aconteceu porque os homens vão querer entrar em relacionamento poligâmico com várias mulheres e as mulheres não têm sangue de barata. Elas também têm sentimentos, elas também têm ciúmes. Não é só o homem que tem ciúmes, né? Óbvio, de maneira alguma, é justificável que a mulher ela faça o que ela fez por conta de ciúmes. Nem o homem, nem a mulher fazer algo desse tipo é justificável por causa de ciúmes, ou sei lá, pelo qual motivo for, né? Adultos e resolva seus problemas entre vocês sem envolver as crianças. Mas também foi um assunto que há de se pensar, né? Realmente, qual que é a questão, né, da poligamia? Isso não é benéfico para a mulher de forma alguma. Eu não enxergo isso benéfico para a mulher. É benéfico só para o homem. Porque ele tem ali a vontade de ter outra esposa ou de, sei lá, de ficar com outra mulher. Ele pode ir lá, né, depois de tempos que o casamento já não dá mais certo, a mulher dele já não entrega o que ele espera, ou sei lá, ele simplesmente não gosta mais dela. Mas ele vai manter o casamento, porque tem filhos e tudo e tal, e divorciar é complicado. Então, às vezes, ele mantém o primeiro casamento só por causa dos filhos e vai lá e casa com outra mulher. Só que a outra mulher, que tá a primeira esposa, no caso, ela não tem a opção de falar, eu quero ficar com outro homem também. Para fazer isso, ela precisa divorciar. E aí, se ela divorciar e casar com outro homem, ela pode perder a guarda dos filhos. Então, a mulher parece que ela sempre está em uma situação desfavorável, digamos assim. E hoje em dia é bem mais raro, bem mais difícil uma mulher que ela aceite a questão da poligamia, que o esposo dela case com outra mulher. É bem mais raro. Falam que quando essa questão da poligamia foi mencionada na religião, né, na crença deles, é porque se baseava em outros tempos, quando os homens iam para a guerra e muitas mulheres ficavam viúvas. Eles até falam que um homem casar com uma mulher viúva para poder proteger essa mulher, porque naquela época era assim, para você proteger essa mulher, você precisa casar com ela para você cuidar dela de perto. Para manter ela financeiramente, para cuidar dos filhos dela, porque essa mulher ficou viúva, né? O marido dela foi para a guerra, foi lutar e morreu pelo país. Então, alguém precisou cuidar dessa mulher. Então, eles enxergavam muito dessa forma, só que hoje em dia não existe mais isso, né, gente? Tudo bem que hoje existe guerra, sim, também existe guerra, só que não como era antigamente e não necessariamente você precisa casar com a mulher para ajudar ela. Tipo, tem várias formas de cuidar da mulher, sabe? E, tipo assim, se a mulher principalmente tiver a independência financeira, ela tiver o trabalho, ela tiver a própria graninha dela, o pezinho de meia dela, mesmo que ela divorcie, ela pode continuar tocando a vida dela. A maior parte das mulheres que são traídas, isso eu tô falando assim, no geral, não só no mundo árabe, mas tipo assim, as mulheres são traídas, as mulheres que sofrem violência doméstica, por que elas não separam? Porque muita gente fala, separa. Muitas vezes, um grande fator que impede que elas façam isso é o fator financeiro. Muitos homens, como forma de controlar as mulheres, né, de controlar, essa mulher não vai me deixar, essa mulher ela vai me obedecer. Eles fazem o quê? Eles impedem que essa mulher trabalhe fora de casa,
Eles falam, não se preocupa com o financeiro, eu sou homem, eu vou bancar essa casa, eu vou bancar você, vou bancar as crianças, não precisa trabalhar, pode ficar em casa de boa. Aí o que acontece? No futuro, esse cara, ele se interessa por outra mulher, mais nova, mais bonita, mais sensual, mete um pé nessa primeira esposa e ela fica sem dinheiro. Ou às vezes ele vai lá e trai e ela não pode sair do relacionamento porque ela não tem pra onde ir. Ela não tem outra casa, ela não tem experiência profissional, às vezes ela largou o emprego, sei lá, 10, 15 anos atrás e ela não sabe como que ela vai voltar para o mercado de trabalho. Vocês sabem que entrar no mercado de trabalho sem experiência de tantos anos assim é bem difícil. Principalmente para a mulher que ela já não está mais acostumada a trabalhar fora de casa, é pauleira. E com crianças ainda, vixi, eu não sei como que eu conseguiria trabalhar assim, fora de casa, com uma bebê, é impossível. É literalmente impossível. Eu teria que colocar na creche, ou ter uma babá, enfim, teria que ter grana para poder bancar essas coisas também. Enfim, é todo um sacrifício que a mulher tem que fazer para conseguir voltar pro mercado. Já o homem não, ele fala, vou trabalhar, tchau. Entendeu? É muito mais fácil. Então, tem toda essa questão que começou a ser discutida, né? Porque muitas vezes, até na nossa cultura, a gente, falando agora com vocês assim, tipo, brasileiro pra brasileira mesmo. Às vezes na nossa cultura a gente pensa, aqui não tem esse negócio de poligamia, não existe isso. Só que muitas mulheres vivem relacionamentos poligâmicos sem que elas mesmas saibam, sabe? Elas nem sabem, não fazem ideia. E elas também não podem separar pelos mesmos motivos. Criança, financeiro, às vezes não tem pra onde ir, a família também não vai acolher essa mulher tão bem, às vezes ela não tem família pra voltar. Então, é um assunto realmente complicado. O que eu posso deixar, assim, de reflexão? Mulheres do meu Brasil, estudem, trabalhem, não caiam neste papo de eu quero ficar em casa e o meu marido cuida da questão financeira. Tudo bem, você pode querer ficar em casa, isso é um direito seu. Mas pense bem em, sei lá, trabalhar online, sei lá, fazer algum trabalho à distância, home office. Tem várias maneiras que você pode encontrar hoje em dia de trabalhar e continuar em casa. Porque o que vai acontecer do seu futuro tá na sua mão. Se esse homem um dia não quiser mais você, se esse homem um dia resolver encontrar uma outra pessoa, tá na sua mão. Você tem a opção, falar, não, realmente, eu tenho o meu dinheirinho guardado, eu tenho o meu diploma, eu posso dar os meus pulos sozinha, entendeu? Eu posso cuidar dos meus filhos sozinha, porque não esperem nada de homem. Agora, outra questão. O ciúme, ele é um sentimento muito perigoso. Todo mundo tem ciúme do seu cônjuge, todo mundo tem ciúme. Se você não tem ciúme, você já morreu. Eu tenho ciúme do meu esposo, ele também tem ciúme de mim. Só que o ciúme, quando ele passa a barreira da normalidade, ele se transforma em controle. Ele se transforma em ódio. O amor, né? O amor e o ódio, eles são sentimentos muito próximos. Eles podem se transformar um no outro muito rápido. Às vezes aquela pessoa que te odeia de paixão, às vezes é porque ela te ama. E às vezes aquela pessoa que te ama muito pode te odiar do dia pra noite. Então, vamos controlar nossos sentimentos, vamos fazer terapia e também vamos não confiar nossas crianças para qualquer pessoa. A gente nunca sabe. Hoje em dia o mundo está completamente louco. Assim, a gente sabe que fatalidades podem acontecer, mas a gente tem que sempre estar de olho nas nossas crianças. Esses, pelo menos, são os ensinamentos que eu tirei dessa história. Enfim, quero saber o que vocês acharam. Eu sei que esse vídeo é um pouquinho mais pesado do que vocês estão acostumados aqui no Brasileiro no Egito. Mas eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, dessa conversa, da gente conversar e tal. E eu quero trazer mais conteúdo assim, quero saber o que vocês acham. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. E sim, gente, a gente vai eventualmente trazer alguns vlogs no futuro, né? Não futuro distante, a gente vai trazer mais vlogs aí nos próximos vídeos pra vocês. Só que tudo ali com um pouco mais de calma, porque como vocês sabem, eu tô ali na correria com tudo ali e fica um pouco mais complicado, mas eu vou sim trazer pra vocês, já tô planejando fazer umas coisas mais assim, tranquilas, né, suaves ali no meu tempo. E eu sei que vocês vão entender porque vocês são maravilhosos, maravilhosas. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa e até o próximo vídeo.